Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Linguístico e nesse vídeo nós vamos falar sobre pronomes pessoais. Estamos gravando uma série de vídeos sobre as classes de palavras. Nós já temos 3 vídeos sobre classes de palavras, o que são substantivos, vai aparecer aí no card, o que são verbos e o que são pronomes. Esses 3 vídeos já estão no canal e se você quiser assistir, pode dar uma olhadinha lá assim que terminar de ver esse vídeo aqui. Então roda a vinheta e vamos falar sobre pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são utilizados para designar as duas pessoas do discurso e o assunto do qual essas duas pessoas tratam quando estão no processo de comunicação. Este último é considerado pela tradição como a terceira pessoa do discurso. Então nós vamos ter aí a primeira pessoa do discurso, que é aquela que fala ou que escreve, representada pelos pronomes eu, no singular, e nós, no plural. A segunda pessoa, que é a pessoa que ouve ou lê, representada pelos pronomes tu, no singular, e o pronome vós, no plural. E a terceira pessoa do discurso, que é a pessoa de quem se fala ou de quem se escreve, representadas pelos pronomes ele, ela, no singular, ou eles, elas, no plural. Conforme a gente falou no outro vídeo sobre pronomes que vai aparecer aí no card, no cantinho da tela, os pronomes de primeira e segunda pessoa são deíticos, ou seja, eles se referem aos participantes da situação de comunicação. Já os pronomes de terceira pessoa são anafóricos, ou seja, se referem a substantivos ou a elementos que já foram citados no texto. Essa diferença explica porque os pronomes eu e tu não têm feminino nem plural, ao passo que o pronome de terceira pessoa tem tudo isso, uma forma no singular e uma forma no plural, uma forma masculina e uma forma feminina, ele, ela, eles, elas. O plural nós indica eu mais uma outra pessoa ou outras pessoas, e não eu mais eu. Ou seja, a palavra nós não é o plural da palavra eu, assim como também a palavra vós não é o plural da palavra tu. Assim a gente percebe que morfologicamente os pronomes de terceira pessoa são diferentes dos pronomes de primeira e segunda pessoa. As formas eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas, que geralmente funcionam como sujeito numa oração, são chamadas formas retas ou pronomes pessoais do caso reto. Para cada uma dessas formas nós temos uma correspondente oblíqua, ou seja, nós temos pronomes pessoais do caso oblíquo, que vão funcionar por sua vez como complemento nas orações e tem 2 formas, uma forma átona e uma forma tônica. As formas tônicas vão vir sempre presas a preposições e as formas átonas vão vir sem preposição. Para vocês entenderem melhor o que eu falei agora, observem aí a seguinte tabela. Na primeira coluna nós vamos ter os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, as formas do singular e as formas do plural. Na segunda coluna nós vamos ter os pronomes pessoais oblíquos, os pronomes átonos que não são acompanhados por preposição. Mi, ti, li, o, a, si, nos, vos, lis, os, as e si. Na terceira coluna nós vamos ter os pronomes pessoais oblíquos tônicos, que são acompanhados por preposição. Mim, ti, ele, ela e si, nós, vós, eles, elas e si novamente. Vamos ver como esses pronomes funcionam no exemplo a seguir. Ele é muito inteligente, sabe usar a caixinha de areia. E eu uso o banheiro e às vezes até dou descarga, devo ser um gênio. Veja que no primeiro quadrinho, a personagem feminina usa o pronome ele para se referir ao animal do qual ela e o menino estão falando. No segundo quadrinho, o menino usa o pronome eu para se referir a si próprio, indicando uma das pessoas envolvidas no processo de comunicação. Já na tirinha a seguir, podemos observar a utilização do pronome oblíquo. Vejam o exemplo. Pai, o que é utopia? Utopia é como a linha do horizonte. Por mais que a gente caminhe, nunca iremos alcançar. E para isso serve a utopia, para nos fazer caminhar. Observe que no quarto quadrinho, nós temos o pronome oblíquo nos, que apesar de estar antecedido por uma preposição, essa preposição não necessariamente o acompanha. Ela está aí introduzindo uma oração subordinada ao período. Nós também vamos ter a forma agente,
em substituição ao pronome reto nós, sendo essa uma das mudanças que está em andamento na utilização dos pronomes no português brasileiro. Uma outra mudança bastante comum é a utilização da palavra você em substituição ao pronome reto tu, como a gente pode observar no seguinte exemplo. Você cresceu com eles e agora eles dependem de você, mas você será melhor sem eles, mais livre. Abandone seus preconceitos. Veja que no primeiro e no segundo quadrinhos a forma você é utilizada na posição de sujeito em substituição ao pronome de segunda pessoa tu. E nota-se ainda a utilização da mesma forma você no primeiro quadrinho na posição de complemento, substituindo a forma oblíqua ti. De acordo com a gramática tradicional, nós deveríamos utilizar as formas apresentadas na tabela no início do vídeo, mas em situações reais de comunicação estão acontecendo essas substituições que foram mostradas nos dois últimos exemplos. Vamos ver agora como os pronomes pessoais podem ser empregados nas orações. Aqui nós vamos apresentar apenas as regras básicas. Logicamente, existem muitas outras regras de utilização e de emprego dos pronomes que podem ser tratadas. Se você quiser que nós tratemos dessas regras que não vão ser mostradas aqui, pode colocar aí nos comentários que eu prometo que gravo vídeos novos falando sobre essas questões particulares do uso dos pronomes pessoais. Normalmente, os pronomes pessoais do caso reto vão funcionar como sujeitos ou predicativos nas orações. Já os pronomes oblíquos vão funcionar como complementos nas orações. Vamos observar os seguintes exemplos. Eu sou um gênio. Eu não sou ele. Nós o vimos sair daqui. Sempre lhe queremos aqui. Na primeira frase, o pronome reto eu ocupa aí a função de sujeito. Já na segunda frase, nós temos o mesmo pronome reto eu ocupando a função de sujeito e o pronome reto ele ocupando a função de predicativo nessa oração. Na terceira frase, nós temos o pronome reto nós ocupando a função de sujeito e o pronome ato no oblíquo o ocupando a função de complemento do verbo ver. Por fim, na quarta frase, nós temos o pronome oblíquo ato no li ocupando a função de complemento do verbo querer. No caso dos pronomes oblíquos, normalmente a forma átona não apresenta preposição junto dele e a forma tônica vai vir acompanhada dessa partícula. Observem aí os seguintes exemplos. Nós o vimos aqui, muitos dos que estavam na sala discordavam entre si. No primeiro exemplo, o pronome oblíquo átono, o, está funcionando como complemento do verbo ver e não vem acompanhado de preposição. Já no segundo exemplo, o pronome oblíquo tônico si funciona como complemento do verbo discordar e vem acompanhado da preposição entre. É claro que a preposição que acompanha os pronomes tônicos vai depender do contexto em que esse pronome está sendo utilizado. E como eu disse agora há pouco, existem outras situações em que os pronomes podem ser utilizados que vão ser tratados em outros vídeos aqui do canal. Se você quiser que eu trate dessas situações, deixa aí nos comentários as suas dúvidas que eu vou responder nos próximos vídeos ou até nos próprios comentários que você colocar aí. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você gostou, dá o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, compartilha esse vídeo com seus amigos para que eles possam aprender mais sobre os pronomes pessoais e ativa as notificações. Até o próximo vídeo.